Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Garcia e eu sou tatuador e body piercing profissional. Nesse vídeo eu vou estar falando para vocês um pouco sobre a técnica de traço. Vou falar aqui também os materiais que eu estou utilizando e a funcionalidade de cada um. Para essa tatuagem eu estou utilizando uma máquina de bobina, essa é uma máquina da Sanskin, ela é própria para traços médios, entre 3 RL até 11 RL. E aí eu estou utilizando uma bucha de 7, é uma RS Round Shader 7. A bucha de 7 ela tem uma abertura maior e faz com que a gente faça traços mais grossos, né? No caso aí um bold line. A bucha não é uma das agulhas mais indicadas para iniciantes, principalmente para traços, porque se você não tiver muito cuidado, não tiver uma mão leve, calibrada, você pode acabar machucando muito a pele do cliente. Então, se você for iniciante e quiser usar uma bucha, dê preferência de usar a bucha mais para fazer uma pintura localizada em uma pequena área. Se quiser fazer um bold line, pegue uma configuração maior de mais agulhas, que seja RL, porque ela é mais firme, você vai conseguir traçar melhor e não machucar tanto a pele do cliente. Até porque uma configuração de agrupamento de agulhas maiores vai fazer com que a resistência na pele seja maior e não vai machucar tanto. No caso de uma 3RL, por exemplo, como tem um agrupamento de agulhas muito pequeno, de 3 agulhinhas, qualquer vacilo que você der aprofunda muito na pele, corta a pele e acaba machucando. Não sei se deu para entender muito bem o que eu disse. Se você não entendeu, deixa nos comentários aí que eu vou fazer questão de esclarecer melhor, beleza? Outros materiais que eu estou utilizando. Eu estou utilizando aí também uma biqueira da Electric Ink. Essa biqueira é um grip de 28 milímetros. Ela me dá uma pegada equilibrada. Eu não gosto de um grip muito grosso, porque não fica tão confortável em minha mão. Mas vale a pena você estar experimentando várias espessuras de gripe e ver o que mais se adapta para você. Agora eu vou falar um pouco do que eu estou fazendo aí com os traços. Então, pessoal, para você fazer um traço bom, bem feito, o mais importante aí é você estar esticando bem a pele. Estica bem a pele e aí você vai aprofundando a agulha aos poucos. Não entre de vez com a agulha na pele, porque senão você vai fazer um ponto logo de cara e vai ficar muito marcado aquele pontinho específico e não vai dar uma estética tão legal para o seu traço. Então estica a pele, vai pousando a agulha, aprofunda, segue e depois vai levantando aos poucos. Depois vai fazendo a mesma coisa, sempre. A técnica de traço é basicamente isso. Você aprofunda aos poucos a agulha, continua naquela profundidade e depois vai levantando. E vai fazendo os traços sempre dessa forma, porque assim você consegue fazer as emendas de traço de forma perfeita. Se você entra de forma muito brusca ou sai de forma muito brusca da pele com a agulha, acaba formando um ponto, não faz um traço tão bonitinho. Para essa tatuagem eu também estou utilizando aí uma vaselina da M Boa. Essa é uma manteiga à base de óleo de coco. A vaselina à base de óleo de coco. Ela é muito boa porque ajuda na higienização da pele e ajuda na precisão também. Então eu sempre passo um pouquinho da vaselina antes de começar a fazer o traço, porque dessa forma a tinta ela não escorre para os lados, ela fica mais localizada e eu consigo enxergar melhor o estêncil. Para fazer a higienização eu gosto de ir apalpando a pele para não apagar o estêncil primeiramente e também para não agredir muito a pele do cliente. Porque quando você fica esfregando muitas vezes o papel na pele, acaba assando a pele do cliente, fica bem dolorido. Você pode notar que eu sempre estou esticando a pele antes de fazer cada traço. E essa é uma região, inclusive, bem firme. Mas tem que esticar a pele de qualquer forma.
Se você for fazer uma tatuagem na costela ou no cotovelo, por exemplo, aí é que você tem que esticar mais ainda. Prestar bastante atenção nisso aí. Tem muita gente que está iniciando na tatuagem que vacila nessa questão de esticar a pele. E aí acaba acontecendo que os traços ficam muito falhados, o traço não fica perfeitinho, fica cheio de falhas, ou fica beliscando a pele. E isso você resolve facilmente esticando a pele. Agora eu troquei de máquina, fui para uma máquina rotativa. Essa é uma máquina da Cheyenne e eu estou utilizando uma agulha 3RL, um cartucho. Eu gosto de usar esses cartuchos mais finos para poder fazer a pintura, um rastelado ou alguns detalhes mais delicados também para tatuagem. Aí, geralmente o meu set eu uso uma bucha ou uma agulha mais grossa com uma agulha mais fininha porque eu consigo causar um contraste bem interessante. Porque dessa forma eu consigo valorizar todos os detalhes, os traços mais finos que estão na parte interna da tatu. Uso o bold line para evidenciar toda essa delicadeza da tatuagem. Para fazer essa pintura rastelada, esse leve sombreado, eu gosto de deixar a máquina bem fraquinha. Nesse caso aí eu estou utilizando a voltagem em torno aí de 5 a 5,5 para essa máquina. Vou fazendo os movimentos de pincelada de forma mais superficial, mais levezinho na pele. E se eu quiser escurecer mais, eu passo mais vezes no mesmo local, mas de forma mais suave também para não machucar a pele. Inclusive, eu passei algumas vezes o traço no mesmo local, só que como eu estou mais superficial na pele, mais delicado, só passando a pontinha da agulha, acaba não machucando e é bem tranquilo. Agora, se você não tem uma mão tão leve, evita ficar passando muitas vezes no mesmo local, senão com certeza você vai machucar a tatuagem. Uma dica que eu dou para quem ainda tem a mão muito dura, uma mão pesada, não tem tanto domínio assim, é estar desenhando com a própria máquina. Faça desenhos com a máquina no papel. Você pode estar fazendo uma adaptação colocando uma lapiseira na sua máquina. Tem um vídeo que eu falo sobre isso. Eu ensino como fazer essa adaptação com a sua biqueira para acoplar aí uma lapiseira nela e você fazer uma simulação real mesmo de como se você tivesse tatuando, só que no caso desenhando no papel. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, vão deixando aí nos comentários que eu vou fazer questão de responder um por um. E se for o caso, eu posso até fazer outros vídeos tirando algumas dúvidas específicas. Eu estou utilizando aí uma espuma de limpeza que é da M-Boa também. Ele é muito bom. Essa espuma de limpeza deles rende até 4 litros. 1 litro deles rende até 4 litros, né? Que você pode usar na proporção 1:1. Mistura uma quantidade específica do produto e a mesma quantidade de água. É muito boa, ela tira a vermelhidão da pele, limpa facilmente também. Isso é muito bom. Oi? Era. Lembrou. Mas. De boa. É interessante que vocês também mantenham a referência da tatuagem do lado, porque se caso o stencil apagar ou você tiver alguma dúvida com relação à pintura ou a traços, detalhes, você está com a referência do lado e sempre dando uma olhadinha, né, para conferir e fazer tudo Não certinho. lembro não. Aí a pessoa tá pensando que eu tô concentrado no que ela tá falando. Tô viajando aqui na Vocês cabeça. podem notar também que minha máquina ela fica 100% isolada, ela está encapada. Eu utilizei um protetor de máquina e é muito importante que todo tatuador use esses protetores de máquina
para evitar contaminação cruzada. Infelizmente, hoje em dia ainda tem muito tatuador, inclusive bons tatuadores, que vacilam nessa questão de não isolar a máquina. Não sei o porquê eles ainda fazem isso, não sei se é falta de conhecimento ou só porque quer mostrar a máquina bonitinha deles, não sei. Mas é muito importante que vocês isolem a máquina para proteger seus clientes de contaminação e para proteger vocês também. Pensei, você botar a sua máquina desencapada em cima da bancada, cheio de resquício de tinta misturado com sangue. É muito perigoso. E o álcool ele não mata todas as bactérias nem vírus. Senão, não precisaria existir autoclave, não é? Só tá pensativo. Algum meio chegar, eu só tô pensativo, mano. Estamos quase chegando no processo final da tatuagem. Aí agora eu vou só fazer algumas saturações com preto puro. E daqui a pouco vou lançar um branquinho. Filosofando com a vida. Nesse caso eu estou utilizando um preto puro porque como minha agulha é muito pequena, muito fechadinha, ela vai fazer pequenos furos na pele, então não vai fazer uma aplicação muito grande de tinta. Então o preto puro aí, na verdade, ele fica bem clarinho, é bem tranquilo. Se vocês quiserem trabalhar com preto puro também, aconselho que usem uma agulha mais fechada ou mais fina, que aí vocês conseguem equilibrar melhor a questão das sombras, sem que pese muito na pele. Só faz mal, você tá doido. E fazendo esses movimentos mais rápidos de pincelada, de forma mais superficial, usando só a pontinha da agulha. Tá doido. Tomar maracujá. Movimentos mais lentos para poder pigmentar mais uma área e movimentos mais rápidos para suavizar mais, para que a tinta pegue, não pegue tanto, não pegue tão forte. É de hoje, é. Sempre passando a vaselina para poder higienizar melhor a pele, fazer com que a agulha deslize melhor também e para você ter uma precisão melhor. Voltei novamente para a máquina de bobina. Aí eu estou repassando alguns traços para retocar algumas partes que não ficaram tão bem traçadas, para que não dê falhas depois e não precise retocar a tatuagem, né? Acelerar. Dessa vez eu estou utilizando uma voltagem 9.5. Ó, pessoal, a voltagem é algo muito particular, depende de como sua máquina está regulada, depende da característica da sua máquina, então é algo que vocês têm que sempre estar experimentando. Bota uma voltagem que você acha legal. Se você está utilizando uma máquina de bobina, coloca seu dedo no batedor para sentir a pressão que o batedor está fazendo. E aí é só com o tempo que você vai perceber qual a voltagem ideal para você, vai ter essas noções, né? Esse feeling que a técnica da tatuagem, as técnicas, elas na teoria são muito, muito simples. Só que o que pega aí é a questão do feeling, que é só com o tempo que você adquire. Então não existe nenhum tipo de regra específica de voltagem, qual voltagem usar. É tipo assim, voltagem média, baixa ou voltagem alta. Não tem como dizer, use 11. Tem máquinas que não suportam a voltagem 11. Tem máquina que você vai esculhambar se você usar em 11. Tem outras máquinas que 11 é uma batida adequada para traçar um bold line, por exemplo. E pode ser também que essa máquina esteja desregulada. Então são vários e vários fatores. Essa questão de regulagem, você tem que experimentar, ver qual a regulagem vai funcionar para você e tendo essa percepção de sentir, né, como a batida tá, como a agulha tá penetrando na pele, é tudo essa questão de poder sentir, ter esse feeling na tatuagem. Quase no processo final, a higienização eu gosto de fazer sempre assim, borrifar um pouquinho do produto na pele
fazer uma massagenzinha ali para higienizar e depois passar o papel. Gosto de passar o papel um pouco úmido também para não causar muita abrasão na pele, para não machucar, que o papel seco, vou te contar, parece uma lixa e dói, viu, quando passa. Tô dando uma hidratadazinha aí com a vaselina, a base de óleo de coco. E agora bora pro branquinho. Tô fazendo esses movimentos mais rápidos pro branco para não ficar muito marcado, para ficar uma aplicação mais sutil, ficar uma aplicação mais leve. É, deve ser. Porque foi. Se eu faço uma aplicação tradicional, como um traço, aplicando bem forte mesmo branco, acaba que fica muito. Nesse caso aí, ficaria muito artificial. O branco ficaria muito forte, não ficaria tão interessante. Aí, nesse caso, eu estou fazendo algumas pinceladas com branco, para que o branco fique mais natural, fique mais sutil para essa tatuagem. Que a intenção é essa, para esse estilo de tatu. Tá aí, pessoal, a tatuagem concluída. Se vocês gostaram, deixa seu like. Se tiver qualquer dúvida, comenta aí. Ou se gostou também da tatu, comenta aí, me diga aí o que você achou. E se tiver alguma sugestão para vídeo, deixa aí também que vai ajudar bastante, beleza?